Evangelho de amanhã, ele tem uma pergunta dos discípulos a Jesus, né? Os discípulos se aproximaram, nós vamos ver no Evangelho amanhã, perguntaram quem é o maior no reino dos céus. Essa pergunta, ela é um pouco suspeita para nós cristãos, né? Porque soa para mim, nesse momento aqui da mensagem para você, uma mensagem para todos nós, quem é o maior está na linha da competição, né? Na nossa sociedade, nós temos várias interpretações, né? Você pode perguntar 3 pessoas aí, quem é o maior em termos de altura, né? Maior é aquele lá, né? Que mede 1,90 m, 1,80 m de altura, entendeu? Enquanto os outros são mais baixos. Qual é o país maior? Quem é o maior? Esse país ou aquele, entendeu? Então, sempre tem um sentido de comparação, é comparativo. E pode tomar conta de nós também, no sentido de competição. Quem é o maior time do Brasil hoje, né? Se você perguntar isso para um corintiano, como eu sou corintiano, ele vai dizer, o maior time do Brasil hoje é o Corinthians. Mesmo que fale na brincadeira, mas ele vai falar, é o Corinthians, ou o Palmeirense, ou o São Paulino, ou o Santos, ou o Cruzeiro, ou o Internacional, o Grêmio. Então, se você perguntar para um esportista, ele sempre vai ter na ponta da língua o nome de um time. Geralmente ele vai falar que é o time dele, né? Qual é a maior capital do Brasil? Fulano vai falar uma coisa, outro vai falar em extensão, entendeu? A gente fala muito no achismo, quem é o maior? Então, o maior é sempre na linha da competição. E parece que a comunidade estava assim, um pouco tocada por isso, meio contaminada por essa questão meio de competitividade. Quem é o maior no reino dos céus, né? A pergunta é essa. Então, Jesus ele dá uma resposta categórica. Pega uma criança, o maior no reino do céu é como aquele que se fizer como uma criança, né? Veja o Evangelho de amanhã, não deixa de ver, né? É aquele que se faz como uma criança. A criança, olha, teve 2 experiências assim, esse final de semana muito bonitas, né? Uma delas foi no sábado, numa comunidade que eu rezei, 2 crianças queriam uma lembrancinha também para elas, que foram dadas para os pais. E elas foram todas sorrindo para o meu lado, né? O Fernalberto meio bonachãozão, aquele padre com 67 anos. A minha fala talvez deu para elas como fala assim, a certeza que elas seriam atendidas como um pai. E foram mesmo. Sobraram lembrancinhas, foram dadas para os pais. Uma lembrancinha bonita, com 2 docinhos lá dentro, com uma caneta. Eu falei assim, tem sobrando aí, dá para elas. Então, demos uma para cada irmã, né? Eu estava com o pai lá, até conversei com o pai dela também, com o pai das meninas também, né? Então, veja, as crianças, elas têm essa coisa gostosa, né? Elas são transparentes, elas são espontâneas. Esse caso chegou, as 2 crianças vieram pedir para mim, na certeza de que eu iria fazer o favor para elas. E fiz mesmo, que estava lá, ia sobrar mesmo. Peguei e acabei dando para dar uma lembrancinha daquela bonita, por sinal, que foi feita para os pais, para elas também. No domingo, ontem domingo, na domingo, né, agora, passou numa comunidade de Jamaica. Quando acabou a missa, veio um garotinho, coisa mais bonita do mundo, um garotinho pequenininho, querendo um abraço, né? Olha que interessante. Ele estava lá com o pai, com a mãe, o pai e a mãe estavam esperando na escada, olhando o garoto ali, acompanhando ele. Ele foi lá, olhou para mim com um olhar tão carinhoso, aquela criancinha,
Imagina uma criancinha, um molequinho, né? Não sei nem quantos anos tem, 4 anos, não sei. Ele se abriu o braço, ele queria dar um abraço em mim. Então a criança, ela é assim, né? Ela é espontânea, ela é amorosa, ela não se arma contra o outro, né? Então, essa disputa de quem é maior, muitas vezes, se ela não for bem administrada, aliás, ela não devia nem existir, né? Mas quando acontece, torna-se perigosa. A competitividade não é uma competitividade boa, ela é muitas vezes prejudicial. Então evite de se fazer comparações. Quem é o maior, quem é o melhor. Isso é uma coisa assim, no meu entendimento, devia ser ultrapassado, no meu entendimento, né? Devia ser algo ultrapassado, não tem essa de maior. Nós somos iguais perante Deus numa sociedade de desiguais. Termino dizendo, não tem maior na sociedade, simplesmente existem desigualdades, né? Existe muitas vezes desvalorização. Então eu desejo a você, nessa noite, com essa mensagem, evite comparações e não perca tempo querendo descobrir se você é maior, se os outros é maior, se você é melhor, se o outro é melhor. Contente-se com o que Deus te deu, faça da sua vocação, dos seus dons, algo bom. Aí você está sendo o maior no reino dos céus. Deus te abençoe, você e sua família, com essa mensagem para você. Tchau.